Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um 861 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Vamos aqui dar continuidade aqui na leitura aqui do livro que nós estamos lendo, A Doutrina Bíblica dos Anjos, o estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes, escrito por Severino Pedro da Silva. E o vídeo de hoje é Os Demônios e Sua Existência. Esse é o parte 27, é dando continuidade, né, do vídeo passado. Interessante aqui, traz umas informações interessantes sobre os demônios. Sua natureza. Do princípio ao fim, as escrituras comprovam a realidade do mundo dos espíritos, que tanto podem ser maus como bons. Os espíritos malignos têm influência sobre os homens e procuram ocupar os seus corpos. Mateus capítulo 12, verso 43 e verso 44. Marcos capítulo 5, verso 8. Duas referências aqui. No que diz respeito à sua natureza, são imundos, o que significa que torna o indivíduo incapaz de entrar em contato com o Eterno, com o culto ao Eterno e com a adoração. Algumas vezes, abstinados, com frequência são maldosos e violentos, e também perniciosos. O vocábulo grego que traduz seu nome, daimon, sempre se refere a seres espirituais hostis aos homens, né? Não pode ser hostil ao Eterno, né? Aqui fala hostil a Deus e aos homens. Não tem como ser hostil. Esses seres são muito pequenos, né, com relação à grandeza do Eterno. Então, eles são hostil aos homens. Beleza? Vamos lá. Sua inspiração sempre se limita a atos vivos. As passagens de Mateus capítulo 8, verso 28 e 34, Marcos capítulo 5, verso 2 ao verso 13, Lucas capítulo 8, verso 26 ao 33, ilustram o significado do pensamento. Ali os demônios usaram a voz do homem, e o homem, tão identificado como poderoso presença interior que lhe enchia o ser, falou por si mesmo diante da autoridade suprema do Filho do Eterno e pelos demônios que o dominavam, incapaz de distinguir entre sua própria personalidade e a personalidade e influência dos demônios e a influência dos demônios. Aí, seu caráter são seres imundos por natureza, violentos, nenhuma força humana os pode amansar. Marcos capítulo 5, verso 4. Interessante. Uma pessoa sozinha não consegue segurar, né, um ser humano que está possuído, né, por um espírito imundo aqui, no caso, um demônio. Seus lugares prediletos são os despenhadeiros, cemitérios, desertos, barrancos e etc. E infestam também os lugares sombrios da terra. Salmos capítulo 68, verso 6, Marcos capítulo 5, verso 5, verso 13, Lucas capítulo 11, verso 4. Segundo a crença antiga, os sepulcros eram esconderijos de espíritos maus, e os endemoniados tinham a tendência natural de ocupar esses lugares, uma vez que fossem expelidos da sociedade. Existem várias categorias entre eles. Há uma casta semelhante a serpentes que se rastejam pelo chão. Marcos capítulo 9, verso 20. Há uma outra casta que são mudos e surdos. Marcos capítulo 9, verso 25. Certamente
eram tão maus e obstinados que o Eterno lhe tirou o direito de ouvirem e falarem. Há uma espécie semelhante a rãs, Apocalipse capítulo 16, verso 13. Os de tal aparência infestam os lugares úmidos e alameados, como porcos, lagos e rios. Poços, na verdade. Poços, lagos e rios. Mateus capítulo 8, verso 32. Apocalipse capítulo 9, verso 2 e verso 3. E Apocalipse capítulo 16, verso 13. Essa espécie procura destruir suas vítimas pelo processo de afogamento. Marcos capítulo 9, verso 25. Mas também são seres rebeldes e revoltados, capazes de incitar a guerra. Em Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14, encontramos o caráter dessas ondas do mal. Veja o que descreve João. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Eterno Todo-Poderoso. 3 pontos importantes devem ser anotados aqui, e cada um com significação especial. Definição natural, definição específica e definição escatológica. Vejamos. Primeiro, definição natural. Para os especialistas, a rã é um animal gnatostomata, tetrapoda, anfíbia, batrásia, anura, phaneróglosso, a família Rhinidae. Cada um desses nomes arrevendados explica uma coisa. Por exemplo, nossa gnatostomata quer dizer que a rã tem mandíbula unida ao tórax. Tetrapoda refere-se que tem 4 patas. Anfíbia, que leva 2 vidas, uma aquática e a outra terrestre. Batrásia, que possui bons crias no primeiro estágio da respiração aquática. Anura, que é sem rabo mesmo. Deixa eu ver aqui. Phaneróglosso, que tem línguas visíveis. Rhanida, que é da família das rãs. Touro gigante, o nome vem de Korchá, que lembra do berro de um touro. O mais conhecido dos brasileiros é a única bem está estudada nos Estados Unidos e na América do Norte. É um animal de comportamento bastante estranho, como explica o ranicultor. Ela tem a seguinte: frio, quer dizer, não é de como a gente, né? A temperatura do nosso corpo é constante, 36 graus. A da rã, como de outros ante 112 mais de sangue frio. Segue a do ambiente, estando sempre em grau positivo acima. Assim, no dia de frio de 10 graus, o corpo da rã estará como 11 no dia quente. De 35, ela estará com 36, quanto mais quente, melhor. A rã dá muito bem com calor, quase tudo na rã, ou com a rã, é estranho. A rã depende vitalmente da água, mas não bebe água. Vejamos, observe a água, o oxigênio pela pele, de tal maneira que se fica exposta 5 horas seguidas ao sol, ela morre.
Pessoal, vamos ter que parar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Esses nomes aqui deu uma embaraçada, mas nós vamos continuar. Vamos fazer um outro vídeo, né, para que não venha ficar muito extenso, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.